nessa. Esse é só o nosso primeiro culto, que a próxima vez tenha muito mais gente. A gente sempre ora por isso, mas a gente agradece a participação de todos vocês. E vamos cultuar a Deus, adorar a Deus. Hoje a gente vai ter uma palavra, sempre quando a gente tiver o culto dos adolescentes, é uma palavra direcionada apenas para vocês, né? Então vai ser muito legal, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos começar com uma oração, nosso culto. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesta tarde para cultuar a Ti, Senhor, para termos um momento juntos também, como grupo, como igreja. E que o Senhor, Pai, abençoe cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está aqui nesta tarde, que se dispôs a estar aqui para ouvir a Tua palavra, para cantar, para adorar o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer e queremos fazer, Senhor, como alvo principal da nossa vida, a nossa adoração e louvor a Ti, Senhor. Sem a nossa adoração, sem o nosso louvor, Pai, nada nós podemos fazer. Sem a Tua presença, sem estarmos perto de Ti, Pai, nós nos sentimos vazios. E nós estamos aqui, Senhor, para de fato buscar a Tua presença, para sermos preenchidos, Senhor. Cada dia que passa, nós às vezes nos distanciamos de Ti, e nós clamamos a Ti, Senhor. Ser conosco nesta tarde, fala o nosso coração, para que nós cresçamos em maturidade, para que nós melhoremos a nossa vida cristã, passemos pelo processo de santificação, cada dia mais nos moldando à imagem de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Dá-nos um bom culto nessa tarde especial e que nós tenhamos um bom momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos cantar neste momento. Vamos lá. Maravilhosa graça.
Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes,
Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. 7 até o 10. Primeiro a gente vai ler esse trecho. E depois a gente continua, tá bom? Todo mundo achou? Que eu acho que só estava na frente, Kelly, então eu vou pedir para o pessoal só acompanhar aqui e eu vou ler aqui, tá bom? Então, Eclesiastes 7. Obrigado. Mas acompanhe também na sua Bíblia, se você tiver a Bíblia física, né? Diz assim a palavra de Deus: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Alegra-se, jovem, na sua mocidade, que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém. Agora, fechei, né? Eu tenho aqui o meu. Pode isso. Pode passar, Kelly. Nós vamos. Só deixa isso. Alguém sabe o que significa esse símbolo? Não, violão, ok. Mas vou dar uma ajudinha, né, para vocês. É o símbolo de uma banda. Só que essa banda é dos anos 90, dos anos 80, né? Então. Oi? Não é o Beatles, não. O Beatles é uma banda brasileira, fez muito sucesso, acho que é uma das bandas de maior sucesso do Brasil. Ninguém sabe. Começa com L. Não pode pesquisar, menina. Legião Urbana. Você vê como que as gerações mudam, né? Entrega, né? As gerações mudam, né? Essa foi uma das bandas talvez a banda mais famosa dos anos 80 no Brasil. E vocês nunca nem ouviram falar da banda Legião Urbana. Ou já ouviram falar? Quem já ouviu falar da Legião Urbana? Ok? Legião Urbana. Não é região, é legião. E pode passar, Kelly. Eles têm uma música que se chama Tempos Perdidos e Tempo Perdido. E nessa música a grande temática é sobre nós sermos tão jovens, né? Somos tão jovens. Legião Urbana é uma banda de rock em que eles cantavam muito sobre a vida cotidiana, sobre temas atuais para a época deles. E eles falavam muito. Então a gente vai iniciar a nossa pregação. Pode passar? Com a primeira estrofe da música, que diz o seguinte: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Olha só, esse é o jovem acordando, né? Todos os dias quando acordo. E aqui está gravando, não posso cantar Legião Urbana aqui. Não tenho mais. É uma música muito. Acho que é a música mais tocada do Legião Urbana é O Tempo Perdido. E o tempo que passou, né? Todo dia eu perco o tempo que passou, eu não tenho mais o tempo que passou porque eu dormi, mas eu tenho muito tempo. A gente tem todo o tempo quando a gente é jovem. E ele fala: todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder. Pode passar, Kelly. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, e tão sério, selvagem,
E ele diz: veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo. Olha só, temos o nosso próprio tempo. Vocês são jovens, eu estou pensando assim, eu tenho muito tempo, né? Eu sou muito novo. E parece que essa mentalidade só muda depois que você faz uns 25, né? 20 e poucos anos, você já fala assim, nossa, parece que passa rápido agora. Até vocês fazerem 18, ali essa fase, parece que tudo demora, gente, você tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas, vocês têm toda a energia do mundo para fazer as coisas, mas isso passa. Mesmo que as pessoas achem que elas são tão jovens, vocês acham que vocês são tão jovens, e vocês acham que vocês têm o próprio tempo, o tempo vai passando. E depois, então, ele termina, pode passar o final, ele termina falando o seguinte, né? Nem foi tempo perdido. O que ele está falando com isso? Olha, não tenha medo do escuro, mas deixa as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. O que ele está falando é que a gente é tão jovem, nós somos tão jovens, que todo o tempo que você passa, às vezes com besteira, com coisa assim, na verdade não influencia muito, porque a gente tem muito tempo para viver. A gente é jovem. Só que essa não eu sei, a gente é jovem, a gente acha, eu também me impacto, né? 29, né? Então, sou jovem, né? 29 anos, né? Sou um novinho. Mas eu começo a perceber, eu faço 30 este ano, né? Entro na famosa, né? No grupo seleto dos 30, a Rony já entrou há muito tempo. Ela é mais velha que eu, né? Então, eu já sinto a idade. Eu já sinto algumas coisas que eu não sentia antes. Por exemplo, se eu jogar um futebol, eu fico ficando muito mais cansado que antes. Se eu faço alguma coisa, eu escolho muito mais coisas dentro do meu tempo agora, porque eu sei que o tempo é precioso para gente. Quando eu vivi bastante para perceber, cara, o tempo é precioso. O tempo é precioso quando eu olho para as minhas meninas e cada dia eu fico maior e falo, não, calma, tempo, vai devagar, passa devagar. E assim a gente começa a perceber que, na verdade, o tempo, a gente não tem tanto tempo. E a gente não tem todo o tempo do mundo. O tempo é muito rápido. Pode passar, né? Em Eclesiastes, vocês estudaram sobre Salomão no domingo, não é? Então, o livro de Eclesiastes e as palavras de Salomão são palavras de sabedoria, são palavras que geram conhecimento para a nossa vida. Salomão era um sábio. Quando você abre no livro de Provérbios, você tem vários conselhos para as pessoas. Olha, filho, você respeite o seu pai, para que isso não aconteça com você, para que você não desonre seu pai, para que você não perca dias na terra. Você vai ter vários provérbios que mostram que nós temos conselhos com esses sábios, uma pessoa sábia. Geralmente a gente olha para o nosso avô, avó como pessoas sábias. Pessoas que já viveram bastante, sabem dar um conselho para a gente, ou sabem falar, não se preocupa com isso, isso vai passar. E Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, era como se fosse um panfleto de Salomão. Você já viu alguém na rua dando panfleto para as pessoas? Né? E não tem, às vezes, ali no Bom Retiro, ali na Tiradentes, tem testemunho de Jeová, né? Eles sempre ficam dando panfleto. Eles estão tentando evangelizar, né, com a doutrina deles. E eu vejo que muitos cristãos hoje perderam esse tipo de evangelismo, de dar um panfleto para alguém. Tem gente que não gosta, né? Fala assim, eu não gosto de dar panfleto, ninguém lê. Gente, eu já conheci várias pessoas que se converteram através de um panfleto. Tinha um pastor que eu conheci que quando ele viajava muito de avião, e ele deixava, ele entrava sempre, ia bem cedo no avião, para quando ele entrasse, ele era já mais de idade, então ele tinha prioridade, e ele era sempre o primeiro da fila. E aí ele entrava no avião, ele ia banco por banco, deixando um panfleto de evangelismo sobre Jesus, até chegar no banco dele. Deixava um em cada banco. A maioria das pessoas pega a massa, joga fora. Mas alguém pode ler uma mensagem sobre Jesus, uma mensagem que pode mudar a vida dessa pessoa. E foi isso que Salomão fez. Quando ele escreveu o livro de sabedoria, de Provérbios e Eclesiastes, era como se ele tivesse um panfleto para todas as nações. Tanto que Salomão teve visita da rainha de Sabá, que veio de longe, que ficou sabendo, porque ele era muito inteligente e queria desafiar a sabedoria de Salomão. Por que ela ficou sabendo? Como que ela descobriu?
Porque Salomão escrevia. E toda a terra naquela região começou a ouvir sobre Salomão, que era uma pessoa muito inteligente, muito sábia. E as pessoas queriam conhecer Salomão, ele era um homem muito inteligente. Então foi para isso que Salomão escreveu esses escritos. E agora pode passar, Kevin? A gente então volta para o texto, pode deixar. E a primeira coisa que Salomão fala sobre os jovens é o seguinte: ele está falando que doce é a luz, ali, ó, agradável aos olhos ao ver o sol, né? Não é gostoso quando você acorda de manhã, quando você acorda de bom humor, né? E vê aquele solzinho, você, nossa, que gostoso que vê o sol. E ele fala, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, há dias difíceis, né? E que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. E o que é vaidade aqui, gente? Vaidade que Salomão está escrevendo não é as meninas colocando batom, tá se arrumando. Isso não é o que Salomão está falando, tá? Vaidade, que para Salomão é um termo que significa vapor. Ou seja, por que a vida é vaidade? Porque ela é como um vapor. Por que o tempo é vaidade? Porque quando eu assopro, sabe quando está frio, bem frio, eu sei que ultimamente só está calor, mas sabe quando está bem frio, aí você assopra assim e sai um vaporzinho e ele some? Isso é a vida, isso que Salomão está falando. A vida é como se fosse um vapor. Você sopra, você vê ele e some. É muito rápido. A nossa vida passa muito rápido. Ele está explicando que há dias tristes, há dias terríveis, há dias ruins, há dias bons, mas que tudo isso é vaidade, tudo isso é vapor, é rápido, é breve. Ele vem e vai rapidamente. E quando vê, a gente viveu a nossa vida inteira. Está pronto para ir com Deus, aqueles que creem em Jesus. Mas o que ele está falando para vocês jovens é: alegre-se jovem na sua mocidade e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Aí você fala, gostei, alegre-se jovem, gostei dessa. Alegre-se, eu quero ser uma pessoa alegre, né? Nos dias da minha juventude, pode passar, Kelly. Aí, segunda coisa, ele fala, ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Aí fala assim, nossa, gostei dessa, hein? Andar nos caminhos que eu quero, fazer tudo aquilo que eu quero fazer porque eu sou jovem, porque eu tenho energia, eu vou me divertir, ai que delícia, Salomão está falando para eu ir curtir a vida. E aí ele fala o quê? Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Aí, professor, poxa, não vale, né, Salomão? Está falando assim para eu fazer tudo que eu quero, mas aí depois Deus vai ver lá a minha conta, tudo que eu fiz. Igual a tua mãe falou assim, ó, te dá um cartão, né, de crédito, para falar assim, ó, vai lá no shopping, só que aí ela tem um aplicativo, né? Aí ela falou assim, ó, vai lá. Aí a tua mãe falou assim, alegre-se, Bia. Olha, vai lá, compra o que você quiser. Compra o que você quiser, Bia. Só que olha, eu estou com o aplicativo aqui, tá? Tudo que você comprar eu estou vendo. Ok? Tudo que você gastar eu estou vendo. Tudo que você fizer eu estou vendo. Então, Salomão está falando, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode se alegrar no tempo que você é jovem, mas Deus sabe tudo que você está fazendo. Então, faça tudo com sabedoria, né? Então, por último, ele vai falar então nessa parte, afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, vapor, acaba rápido. A juventude acaba rápido. Já parou para pensar que a maior parte da nossa vida, de muitas pessoas, é ela não jovem, é ela não sendo jovem. Depois, hoje eu tenho 30, se eu viver até os 80, eu vou viver mais tempo velho que jovem. O tempo da juventude ele é muito rápido, gente. Vai aí até os seus, vamos bem alongando bastante, até os 30, né? Uma juventude mais estendida hoje, de jovem. Mas eu diria até menos, hoje uma juventude vai até os 20 e poucos anos, porque depois você faz faculdade, você tem que trabalhar um trabalho, você não fez faculdade, já está no seu trabalho, já está no dia a dia, e rápido, acaba. É igual quando o velho sábio falou uma vez assim, quando eu era jovem eu tinha muita força e vontade para fazer as coisas, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu trabalhei minha vida inteira. Quando eu consegui dinheiro eu já não tinha mais força e vontade, porque eu era velho. Aí agora, né, eu consegui conquistar tudo aquilo que eu queria, mas agora eu não tenho força, não tenho muita... não, ficar em casa melhor, estou cansado, né? Então, a vida passa muito rápido. Por isso, nós devemos afastar do nosso coração a mágoa
e remover do nosso corpo a dor. Porque mágoa faz mal para nós mesmos. Mágoa, se você está magoado com alguém, com alguma situação, com alguma coisa, isso faz mal para você. Às vezes a pessoa nem sabe que você está magoado com ela, e você está lá assim, eu estou chateado, não sei o quê. E a pessoa está lá de boa, vivendo a vida dela, ela nem sabe que você está magoado. Só que quem está sofrendo é você. E por isso que Salomão fala, para você se alegrar, você tem que afastar a mágoa do seu coração. Não fique magoado com qualquer coisa. O meu pai falou assim, para de ser dodói, você é dodói demais, né? Falava pra gente assim, você é dodóizinho, vira homem, rapaz, você vai... Tem coisas que a gente não precisa ficar magoado com qualquer coisa. A gente pode relevar, brincar, dar risada. Não levar tudo ao nosso coração, porque a juventude e a primavera da vida são verdade, gente, é vapor. Vamos aproveitar aquilo que Deus nos deu com essa energia, com essa vontade. E aí depois Salomão começa a falar isso, a primeira, uma série de lembranças, ok? Uma série de recordações. Olha só, a primeira é: lembre-se de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. O que Salomão está falando? Não desperdice a sua adolescência. Não pense que você é muito novo para estar no sábado à tarde na igreja, adorando a Deus, porque esse é o melhor lugar para estar. Não pense que o evento principal da sua vida está acontecendo lá fora enquanto você está perdendo tempo aqui. Não, você está ganhando tempo aqui. Então, lembre-se do seu Criador, lembre-se de Deus quando você for jovem, quando você estiver nos seus dias de juventude. Honre a Deus enquanto você for jovem. Não fala assim, lá para meus 30 eu volto para a igreja. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá e fala assim, eu não tenho mais prazer em viver, não tenho prazer na vida. Pode passar aqui. Outra coisa que Salomão fala, lembre-se dele, toda vez que ele fala agora dele é de Deus, tá? Lembre-se de Deus, lembre-se dele, antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Sabe o que Salomão está falando aqui? Quando você vai ficando mais velho, bem velhinho, sua visão vai ficando mais ruim, vai ficando pior. E ele está falando isso, olha, lembre-se de Deus antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos. Não é que a estrela e a lua vão cair, não. Quando você olhar para a lua e você tiver uma visão pior, você falar assim, nossa, agora eu não consigo nem ver a lua direito. Ele está falando, lembre-se de Deus antes que isso aconteça. Agora que você pode ver a lua, agora que você não pode ver o sol, né? Eu sei, né? Mas as estrelas, eu sei que São Paulo também é nublado, difícil ver estrela. Mas um dia desses a Catarina, ela ama ver estrela, aí ela saiu lá na sacada, olha papai, está cheio de estrelas. Eu falei, está cheio de estrela? Onde que São Paulo vai ter estrela? São Paulo é tudo nublado. Ela sim, papai, está cheio de estrelas. Ela deve estar vendo luz de prédio, essas luzes de show. Aí eu fui lá fora, ela me chamou, eu fui e estava cheio, tinha um monte de estrela. Eu falei, nossa, acho que em 5 anos que eu moro em São Paulo, eu nunca vi tanta estrela. Eu falei, filha, nossa, que legal. E ela, aquela alegria de ver estrela, olha aquela lá, pai, olha aquela lá. Essa inocência de ver as estrelas, de contemplar as estrelas. E o que Salomão fala para a gente, lembre-se de Deus enquanto você é jovem. Pode passar. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Antes que você fique, já viu aqueles senhorzinhos, as senhorinhas já encurvadinho. Use a energia que vocês têm para Deus, para fazer as coisas de Deus, como nós fizemos hoje. Nós preparamos toda aqueles que vieram antes, a gente preparou as rosas para os pais amanhã, para dar para os pais em comemoração. Tudo que vocês fizeram hoje, quem conseguiu vir antes e fazer, não é em vão, não foi em vão. Eu fiz, teve gente que não fez, teve gente que não fez, não tem problema. O que você fez, você estava servindo a igreja, servindo a Deus da melhor maneira. Você imagina amanhã a felicidade, né? Das mães, vós, pais, né? Que pegarem aquela florzinha tão bonita, tão preparada,
tão delicadamente, a gente sabe o trabalhão que deu para fazer aquilo. Tesoura, não sei o que, coloca todo o processo que a gente fez. E eles vão olhar aquilo e o sorriso que eles vão fazer amanhã quando eles receberem é melhor do que qualquer coisa. Porque você serviu a Deus e serviu a igreja quando você ainda é jovem. Você usou o tempo que você tem para abençoar as pessoas, para dar um sorriso para as pessoas amanhã. Então lembre-se de Deus antes que as suas pernas comecem a tremer, e antes de todo o ato da velhice chegar. Pode passar aqui. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Hoje o Kelvin falou que chegou. Quando é dia de escola, dá sono. Aí quando eu posso dormir mais, acordo 7 da manhã, 6 da manhã. Não consegue mais dormir, né? Porque vocês são jovens, acordam, tem um barulhinho, ou seja, aquela audição, né, nível master, né? Você ouve um barulho, caiu uma agulha, né? A mãe derrubou uma agulha. Mãe, por que você está fazendo barulho? Hoje é sábado, eu quero dormir até 10 da manhã. Essa audição excelente. E o que Salomão está falando, lembre-se de Deus antes que os seus ouvidos sejam fracos. Por quê, gente? Lembre-se de Deus porque você pode ouvir a palavra de Deus. Eu assisti um filme muito legal, a gente assistiu um filme que é O Som do Silêncio. Eu não sei se... não lembro a faixa etária, tá? Para falar se você pode assistir ou não. Mas os pais podem assistir. Mas eu não lembro a faixa etária, né, de idade. Não tem nada assim, acho que nada muito pesado no filme, não lembro disso. Mas a história desse filme é um baterista de uma banda de rock e ele perde a audição completamente. Ele fica surdo do nada. Ele é um baterista assim, de uma banda de rock, então o ouvido dele é a coisa mais importante que ele usava para tocar. Esse filme foi um dos indicados ao Oscar há algum tempo atrás. E ele perde completamente a audição, assim, fica surdo do nada. E ele não consegue, ele fica num estado de negação o tempo todo. Por que ele perdeu a audição? Tão jovem ainda, ele gostava de música, que a vida dele era música. E é um filme muito interessante porque trata dessa questão, de como que a gente, quando a gente perde algo que a gente nem liga, ouve, eu ouço, tá tudo mal. Aí acaba assim, nossa, mas a minha audição é a coisa mais importante. Às vezes a gente não percebe o quanto nós somos abençoados por termos uma boa audição, uma boa visão. Toda vez que eu pego óculos da Bia, obrigado, Senhor, pela minha visão. Que a Bia tem um óculos, o grau, tão alto. Então você que não usa óculos, agradeça a Deus, porque você tem uma visão perfeita. E você que usa óculos, agradeça a Deus, porque Ele capacitou homens e mulheres para criar uma lente que faça com que você enxergue melhor. Então, por ambos os lados, a gente pode agradecer a Deus e se lembrar dele ainda na nossa juventude. Pode passar, Kelly. Pode passar todos agora? Volta um pouquinho. Isso. E as últimas 3 vezes que Salomão fala, lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo, a vontade, aquilo que eu falei, as pessoas vão ficando velhas, elas não querem mais, elas não têm tanta energia. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, antes de você morrer, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Não deixe para lembrar de Deus quando você estiver perto, lá quando você estiver mais velho, quando você tiver uma doença, quando tiver alguma coisa. Não, use o tempo que você tem, a energia que você tem, para amar a Deus. E por último ele fala, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Lembre-se desses períodos todos de juventude. Quando vocês estudaram, eu creio que já estudaram a história
da filosofia, o Agostinho, né? Que foi um pensador cristão. E Agostinho se converteu mais velho. Ele se converteu mais velho, se converteu lá depois dos seus 30 anos. E ele dizia o seguinte: quando na sua conversão, a mãe dele, a Mônica, ela orou muito por Agostinho, orava muito por ele, porque ela era cristã, ele cresceu numa cristão, mas quando ele atingiu a idade assim de vocês, 15, ali para 15, 18 anos, ele saiu da igreja, não queria mais saber de Deus. E ele viveu de maneira totalmente desregrada, não queria saber de Deus, não queria saber de nada que estava relacionado a Deus. E ele foi então estudar, ele foi se capacitar, e aí ele foi até uma cidade que é na Itália, Milão, começou a estudar. E em outras regiões ele começou a estudar, só que ele chegou em um ambiente em que havia um homem chamado Ambrósio. E esse Ambrósio era um pregador fenomenal, e Agostinho gostava, né, que a gente chama daquela época da retórica, as pessoas falavam bem, né? E Ambrósio era conhecido na região toda pelo homem que o homem falava muito bem. E ele falou assim: vou assistir esse cara, ele é da igreja, mas eu vou porque ele fala muito bem, eu quero aprender a falar como ele. Não que eu quero saber de Deus, eu quero só aprender a falar como ele. E Agostinho começou a ir e frequentar os cultos para ver a retórica daquele homem, né? O que aconteceu? Deus chamou Agostinho, converteu o coração de Agostinho. E quando Agostinho se converteu, ele escreve ele tem um livro que se chama Confissões, mas tem esse trecho que é belíssimo, que ele fala assim: tarde, muito tarde, te amei. Quando ele se converte, ele não fala assim: Senhor, me converti agora, mas eu aproveitei bem a vida, né? Saí, fiz bastante coisa. É o contrário, ele fala assim: Senhor, por que eu não te conheci antes? Por que eu não te amei antes, durante toda a minha juventude? Por que eu desperdicei minha vida fazendo tanta coisa que não prestava? E por isso ele fala: tarde, tão tarde eu te amei. Eu queria ter te amado antes, eu queria ter te amado mais cedo. Eu queria ter aproveitado todo o tempo que eu tinha mais energia para te amar, Senhor. E é isso que Agostinho fez. A partir daquele momento da vida dele, então, ele começou a seguir, escreveu vários escritos. E ele mostrou que, para nós que temos esse privilégio, para mim, eu tive esse privilégio, né, de toda a minha juventude, desde crescer numa cristão, com 20 anos eu saí de casa, fui para a missão, trabalhar nas favelas do Rio de Janeiro, e eu agradeço a Deus por essa experiência. E vocês devem buscar isso, vocês são novos, jovens, então lembre-se de Deus. Vocês não vão se arrepender ao gastar o tempo de vocês, a energia de vocês para Deus. Pode passar, Kevin. Então, pode passar? O tempo todo, então, Salomão fala: lembre-se, lembre-se, lembre-se. Algo importante é que lembrar na Bíblia não é só recordação. Eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, na verdade. Que quando essa palavra aparece na Bíblia, esse verbo lembrar, ele não é só algo assim: eu me lembrei da Miriam, né? Me lembrei. Não. Me lembrei quando você entrega um presente para alguém, não é? Quando você fala assim: não é aniversário da pessoa, nada. Você foi numa loja, aí você viu aquele chocolate. Eu sei que a Bia adora aquele chocolate. Aí compra o chocolate, chega para a Bia, dá para a Bia, né, chocolate. Olha, eu sei que você adora, eu me lembrei de você quando eu fui na loja. Você viu como que lembrar não é só recordar de alguém, causou impacto na vida de alguém? E olha só o que aconteceu com Ana, quando vocês estudaram também Ana recentemente, diz que o Senhor, ela queria muito um filho, e ela não tinha filho. E diz, o que diz a Bíblia? Que o Senhor se lembrou de Ana. Ou seja, depois que o Senhor se lembrou de Ana, o que aconteceu? Ela ficou grávida. Então não é que Deus falou assim: olha só, Ana, ok, lembro de você, Ana. Não, Deus se lembrou de Ana e agiu em favor de Ana. Então, pode passar, cara? Lembrar do nosso Criador envolve agir conforme tudo que Deus está fazendo e tem feito por nós. É isso que é lembrar de Deus. Quando estávamos falando de lembre-se de Deus na sua juventude, é então agir conforme tudo que Deus está fazendo e tem feito por nós. É agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é lembrar. Se você se lembra de alguém com carinho e traz um presente para essa pessoa, quando você se lembra de Deus, então você começa a buscar mais e mais a Deus e a querer estar perto de Deus.
E por último, então, esses são alguns exemplos que eu queria trazer para vocês de jovens que dedicaram sua vida desde sua juventude. O primeiro, David Brainerd, um missionário. Sabe quanto tempo que o David Brainerd viveu, gente? A minha idade, 29 anos. Ele morreu aos 29 anos. Com uma mistura de pneumonia, que ele tinha uma tosse muito forte. Ele pegou uma pneumonia muito grande, mas David Brainerd foi missionário aos índios. Ele foi muito cedo para a missão, depois fez seminário, tem toda uma história, tem um livro que se fala, o Diário de David Brainerd. E ele serviu por pouco tempo, 29 anos. O pouco tempo que ele teve de vida, esse homem impactou gerações. Ele impactou gerações mais com o diário que ele escreveu sobre a vida dele do que propriamente o evangelismo dele. Porque ele evangelizava os índios e ele falava no seu diário: eu não sei o que acontece, os índios não se convertem. E ele falava para Deus: Deus, eu não sei, eu prego, e eles têm um coração muito duro. Eles não querem crer em Deus. Alguns falam que creem, mas eu vejo que não tem nada disso. Eles falam que creem em Deus, vão lá e fazem as coisas erradas, continuam fazendo as coisas erradas. E David Brainerd é um exemplo belíssimo, gente, de uma pessoa que desde sua juventude dedicou sua vida a Deus. David Livingstone, né, é conhecido como o missionário lá da África. Depois que ele morreu, né, ele era em inglês, o seu coração mesmo físico foi enterrado na África, né, porque o coração dele, ele dizia que pertencia às missões, né, à África. E David Livingstone, desde pequenininho, tinha esse amor por missão, né? Alguns contam essa história, que David Livingstone, quando tinha 10 anos, estava num culto, e aí foi o momento do ofertório, né? E aí, o momento da oferta, né? E todo mundo, só que não é como a gente faz aqui, que vai passando, é o gasofilácio, não sei se vocês já viram, fica na frente de algumas igrejas, e todo mundo vem e deposita a oferta, né? Todo mundo vem, sai dos seus lugares e coloca a oferta. E conta essa história, eu não sei se é verdadeira, mas que é bonita, que David Livingstone veio e ele sentou em cima do gasofilácio. Aí o pastor falou: o que você está fazendo, moleque? Sai daqui. De 10 anos, ele falou assim: não, pastor, eu sou oferta do Senhor. A minha vida é oferta do Senhor, eu quero servir o Senhor. A minha vida, eu estou dando a minha vida para o Senhor. Eu quero servir o resto da minha vida ao Senhor. E foi isso que ele fez. A vida inteira dele. Sophia Miller, essa mulher foi missionária na Amazônia brasileira, morreu ali antes dos anos 2000, mas ela foi uma mulher muito, ela se converteu, ela não é de família cristã, se converteu com pessoas evangelizando na rua, e ela recebeu um panfleto, e ela, convidando ela para ir no culto. Ela foi no culto, Deus falou no coração dela, se converteu. 3, 4 anos depois, ela lendo a Bíblia, leu Mateus 28, leu Ide, fazer discípulo de todas as nações. Falei: então eu vou ser missionário. Aí foi para a Colômbia, depois acabou chegando perto do Brasil, da Amazônia brasileira, e serviu muitos índios daquela região, traduziu o Novo Testamento para os índios. Ela plantou mais de 50 igrejas, gente, naquela região. Preparou líderes indígenas. E a FUNAI, em 2008, a FUNAI é aquela que cuida dos índios, tá? Em 2008, falava que uma região lá do Amazonas, porque várias regiões de tribo indígenas são conhecidas por muito álcool, drogas, prostituição dentro das tribos. Mas tinha uma região no Amazonas, algumas tribos, isso foi nos anos 2000, que a FUNAI viu que essa região, os índios eram muito regrados, não bebiam, assim, não se alcoolizavam, não tinha prostituição, não tinha, era assim, eles eram alfabetizados, isso que era algo assim, muito diferente. E investigando mais, todas essas tribos, foram as tribos que Sophia Miller viveu. Alfabetizou todos aqueles indígenas, pregou o evangelho, plantou igreja, e ela mudou a realidade daquelas tribos. Então, o evangelho, gente, ele não é só algo espiritual aqui, que a gente ora a Deus e a gente lê a Bíblia. O evangelho causa mudanças na sociedade. Sociedades que estão destruídas por corrupção, qualquer lavagem de dinheiro, crime. Quando o evangelho chega de verdade, ele transforma.
e Ele transforma aquele lugar. E foi isso que Sofia Miller fez. E quando perguntaram para ela, Sofia, como que foi o seu chamado missionário? Né? Ela falou assim, não tive chamado, eu li uma ordem na Bíblia e eu obedeci. Falava lá para ir fazer discípulos. Eu falei, eu quero ir lá para a Amazônia, né, falar com os índios. Eu li uma ordem e obedeci. Jovem, muito jovem. E por último, Estevão, que está na Bíblia, na sua Bíblia. Lá em Atos 7 e 8, nós temos o relato da morte, o martírio de Estevão. Por que martírio, gente? Martírio é alguém que morreu pela sua fé. Foi martirizado. E Estevão tinha dizem que entre 17 a 19, 20 anos. Era um adolescente. Para a sociedade de hoje, é um adolescente. E ele estava lá pregando para um monte de fariseus, falando de Jesus. E ele foi apedrejado até a morte. Só que quando Estevão estava morrendo, apedrejado, né, igual mais ou menos essa foto, sei que não deve ter sido assim, né? Mas não é assim de jogar exagerei na foto, né? Preciso trocar essa foto. O apedrejamento era mais assim, de longe, né? Igual aquele evento quando as pessoas querem crucificar aquela mulher e Jesus fala assim, atira a primeira pedra, né? Quem não tem pecado, e cada um vai soltando suas pedras e vai saindo. Então, mas quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele falou, ele repetiu as palavras de Jesus Cristo. Ele falou assim, para, não gritou. Ele falou assim, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras de Cristo na cruz. Então, todos esses exemplos são para mostrar que você não é jovem demais para servir a Deus. Você não é novo demais para buscar a Deus, para entender a Bíblia, para orar, para devotar a sua vida inteira para Deus. Pode passar aqui. E eu queria deixar esse texto para nós terminarmos. Então, cartas vivas. Por que cartas vivas? Porque é o que Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que nós somos? Vocês já viram uma carta escrita no papel? Isso é uma carta física. O que Paulo fala é que nós somos cartas vivas. Ou seja, a nossa vida é um testemunho para cada pessoa que caminha com a gente. Cada amigo da escola que vocês têm, cada pessoa que entra na sua vida, familiar que não conhece a Deus, primo, parente, amigo, ela vai olhar para você e falar assim, você é cristão. Isso. Você é um testemunho para essa pessoa, você é uma carta que testemunha, testifica para essa pessoa. Vocês manifestam que são cartas de Cristo. E vocês não foram escritos com tinta, mas vocês foram comprados por um alto preço, que é o preço do sangue de Jesus Cristo. E o Espírito Santo está em vocês. O Espírito Santo habita no coração de vocês. E é isso que nós temos que transmitir. Então, sejamos cartas vivas, né, lá fora. Sejamos bênção para a sociedade lá fora. E que nós sempre nos lembremos que a gente aprendeu hoje. Não desperdicemos a nossa juventude, a nossa adolescência. Use o seu tempo para glorificar o nome de Deus. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela fala no nosso coração. E a nossa oração é que cada pessoa aqui que ouviu, que pôde contemplar, Senhor, pôde ouvir a Tua palavra, seja edificada. E saia daqui com animação, né, para servir a Ti melhor, para Te buscar melhor e para usar todo o tempo que eles têm. O tempo que às vezes parece que não acaba, que é um tempo grande quando nós somos jovens. Mas que todo este tempo, Pai, seja para glorificar o Teu nome, seja para Te amar, Pai, seja para Te servir, e seja para ser cartas vivas para esse mundo que precisa tanto do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um aqui, hoje
de Jesus, Pai, sejamos abençoados ao voltarmos para nossas casas, ao conversarmos aqui. Abençoa-nos, Senhor, e dê também um bom momento, um bom culto amanhã para todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Então estamos felizes. Tem algum visitante